Então, Ivne, como eu falei para você, eu estou fazendo uma pesquisa que é para o meu trabalho final do TCC, que é sobre teatro contemporâneo no Espírito Santo, mais especificamente. A minha pesquisa, ela quer descobrir, investigar grupos de teatro no Espírito Santo que se aproximem do teatro pós-dramático, que apresentem as características, os elementos do teatro pós-dramático e que, assim, ou que possam ser mesmo caracterizados como teatro pós-dramático. E um dos grupos que eu identifiquei foi a Companhia Teatro Urgente. Fiz uma entrevista com o Marcelo Ferreira, que é o diretor da companhia, né? Li também a dissertação de mestrado dele, ali ele identifica alguns elementos do teatro pós-dramático nos trabalhos da companhia. E você faz parte da companhia, é atriz da companhia. Então, assim, para a gente começar aqui nossa conversa, eu queria saber desde quando você está na companhia Teatro Urgente. Então, Lena, a minha carreira de atriz, ela se confunde com a minha história com a Teatro Urgente, porque eu comecei com o Marcelo. Não era exatamente teatro urgente na época, eu fazia radialismo na FAESA e o Marcelo era professor de expressão corporal. E era uma disciplina optativa e eu, obviamente, fui para fazer a disciplina. Gostei muito do Marcelo, a gente se identificou e ele criou dentro da faculdade uma companhia de teatro para a gente para a gente ali fazer performance, criar espetáculos, cenas dentro da faculdade e também levar para fora da faculdade. E aí, no primeiro espetáculo que ele montou, que foi o Édipo, que ele fez agora 20 anos depois, foi em 1999. Ele fez o Édipo Vai ao Divã, que foi uma adaptação dele do Édipo Rei, que foi incrível, foi um sucesso maravilhoso, assim, foi um texto maravilhoso. E ali eu fui substituir uma atriz, a atriz principal que fazia Jocasta, e acabei ficando no espetáculo. E foi a minha estreia. Você era estudante ainda, então? Desde então, eu era estudante da FAESA. Sim. Foi em 99, eu tinha 19 anos. E depois disso, depois desse espetáculo, eu fui para Ouro Preto fazer arte cênica, estudar artes cênicas. Depois de Ouro Preto, eu fui para o Rio. Quando em 2010, 2009, 2010, o Marcelo estava com um espetáculo de dança. Eu estava grávida em 2010, aí ele, vamos fazer e tal. Mas, enfim, ele não me deixou fazer grávida. Eu queria dançar grávida, ele não deixou. E acabei fazendo a produção para ele aqui em Itaipava. Enfim, quando foi em 2013, mais ou menos, aí eu voltei de vez para a companhia. Aí já era a Companhia Teatro Urgente, ele já havia feito montagens com outras pessoas, de Beckett, né? E eu, inclusive, o assisti no Teatro de Iguaçuí com Fahrenheit. Que ele está querendo remontar agora, ele me falou. Voltar. Né? Exatamente. Isso. Nesse meio tempo que eu estava em Ouro Preto e no Rio, ele fez aí Fahrenheit, Nosferatu. Eu assisti Nosferatu no Rio, estava morando no Rio, Nosferatu lá. Depois assisti Fahrenheit em Guarulhos, no Teatro Municipal. Já estava de volta ao Espírito Santo. E aí eu entrei com ele com O Corpo que Cai. Não, desculpa, com Ópera Pobre. Sim. Qual que foi primeiro, gente? Não sei se foi Ópera Pobre ou O Corpo que Cai que foi primeiro. A Ópera Pobre eu acho que é mais acho que foi Ópera Pobre. O Corpo que Cai é 2014, se não me engano. Deixa eu ver. Depois foi Ópera Pobre, depois foi Plugged. Ah, tá. Verdade, estou confundindo. 2013 foi Mefisto.
2013 Então, e aí eu fiz, aí depois foi ópera, depois foi Um Corpo que Cai, depois Plugged, ou o contrário. Um Corpo que Cai 2014, Plug de 2016. Então, ópera foi 2015, eu Não, acho. mas ópera foi... Foi antes. Isso. Tá. E aí, enfim, a gente emendou esses 3 espetáculos aí, para Pobre, Um Corpo que Cai e Plugged. E é isso, assim, a história resumindo isso daí. Aí quando foi agora, ele remontou agora, a última experiência que nós tivemos juntos, da UVV, e ele me convidou para fazer uma participação especial, que para mim muito especial mesmo, porque foi uma comemoração dos meus 20 anos de carreira, que eu comecei exatamente com o Édipo, entendeu? Sim. E aí eu comemorei ali no palco com eles, fazendo uma participação especial. Eu não fiz a Jocasta, né? Quem fez a Jocasta foi o Felipe, aluno da UVV. Eu fiz um outro personagem. E foi muito divertido, foi muito emocionante para mim reviver aquele texto, né? Numa outra perspectiva, porque eu não era jocasta, e apresentar aquilo dali no palco foi muito bacana. O Marcelo fez essa homenagem, né, de público, né? E é isso, assim, para mim, só um minutinho, tô ocupada. Tá. E assim, para mim, isso, como eu falei no começo, né? A minha carreira se confunde com a Companhia de Teatro Urgente, até porque são 20 anos de história, mesmo que eu estivesse em Rio ou em Ouro Preto, o Marcelo, as referências da dança, né, o estilo, tudo, como eu comecei com ele, então ficou muito marcado em mim. Mesmo que eu tenha adquirido outras experiências, repertórios, formas de pesquisa corporal e tal, sempre ficou em mim essa coisa muito forte da experiência inicial com o Marcelo. Sim. E em Ouro Preto e Rio de Janeiro, você atuava como atriz, então sua carreira a partir daí foi artística, né? Então, tanto em Ouro Preto quanto no Rio, você atuou. Principalmente onde? Sim. E isso foi muito curioso, porque eu fui para o Rio, eu achei que eu não fosse fazer teatro no Rio, achei que eu fosse trabalhar com comunicação. Que também é que também é um segmento muito forte, né, da minha experiência, da minha vida profissional. Só que o teatro, ele fica agarrado na gente, não tem jeito, né? É mais uma experiência. Eu acabei fazendo. E aí eu fui fazendo, eu fiz muitas oficinas específicas com pessoas importantes do teatro, né? Fiz uma oficina com a Cristina Pereira de comédia, né? É um mini curso, né? Eu fiz vários mini cursos lá específicos. Então eu fiz de teatro do absurdo, eu fiz de comédia, eu fiz de palhaçaria, né? Hoje eu sou profissional, sou palhaça profissional por conta desse curso que eu fiz e também por ter trabalhado. E eu trabalhei em uma companhia durante muito tempo. Eu trabalhei em espetáculos específicos, entendeu? Entendi. Ajudei a espetáculos e tal. De um certo tempo para cá, no Rio, a partir de um certo tempo, comecei a trabalhar com poesia. Então, vamos um grupo de poesia, teatro com poesia. Então, a gente montava pequenos espetáculos só com textos, só com poemas, entendeu? E isso é uma coisa também que ficou muito forte na minha vida artística. Desde então, desde que eu comecei a trabalhar com poesia, isso ficou muito forte. Tanto que hoje
eu organizo saraus, eu faço vários trabalhos com poesia, eu escrevo, né? Tem esse trabalho com poesia que ficou muito forte também para mim. Mas foi isso. Em Ouro Preto eu estudei, participei de uma companhia também que foi muito importante, que foi o Mambembe, era uma companhia de teatro de rua. E uma coisa assim interessante que existe entre mim e o trabalho com o Marcelo, eu sempre falo isso, ele sabe disso também. É que assim, eu descobri assim, quando eu fui para Ouro Preto e fui para o Rio, fui me descobrir artista, né, e tal, nesse processo todo da descoberta, né, da Ivne artista, né, o que eu gosto, quem eu sou, foi importante e é muito interessante como que o que eu descobri em mim é completamente diferente do trabalho com a Companhia Teatro Urgente. Depois, entendeu? Nessa experiência. Hoje, quando eu monto espetáculos hoje, quando eu vou escrever espetáculo, dirigir e tal, é completamente diferente do trabalho do Marcelo, da linguagem do Marcelo. Eu falo que eu sou muito Caetano Veloso, eu sou muito Brasil, eu sou Bahia, eu sou Brasil, tá? E ele é Europa, né? Contenção, um trabalho muito forte de corpo, né, Ivne? Que é até uma coisa que eu ia te perguntar mesmo. Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, você falou sobre o texto aí, quando você começou, né? Você começou a falar. Isso é uma característica forte na companhia, no Teatro Urgente, do Marcelo, que e é uma característica do teatro pós-dramático, você abandonar o texto. Não abandonar totalmente, mas o texto não é ele que te guia, né? Não é ele que faz o espetáculo, mas o diretor, ele abandona um pouco o texto e faz aí um hipertexto, né? E o Marcelo faz isso o tempo inteiro na companhia. Um trabalho grande de pesquisa, né? Então, eu queria te perguntar isso, se você participa também em algum momento, se você se envolve na pesquisa, ali na criação do espetáculo, ou em algum espetáculo desse, se você participou da criação, nessa questão do texto, por exemplo, se é uma coisa mais dele. E, por outro lado, a performatividade também é uma característica forte do pós-dramático e que é forte também na companhia, e que exige muito do ator, né? Ele mesmo colocou aqui na dissertação de mestrado dele o trabalho que os atores da companhia têm de preparação do corpo, né? Então, como que é assim, essas duas coisas aí? A questão do texto, você de alguma forma participa ali na criação, ou já participou, ou da pesquisa, ou a sua participação na pesquisa se dá de outra forma. E essa preparação, e essa questão da performatividade, assim, como que ela é para você? Olha só, a ligação tá cortando bastante, tá, Lena? Não sei se você tá me ouvindo com Eu estou fluência. ouvindo, não, para mim está cortando bastante também. Vamos assim mesmo, porque deve ser a internet, ou provavelmente a minha conexão, a minha internet está ruim. Não sei a sua aí, ou a minha ou a sua, as duas, acontece isso mesmo, tá? Mas a gente vai depois, se precisar editar, cortar alguma parte, a gente faz isso. Tá. Mas está cortando, sim. Tá bom. Então, tá. texto, pesquisa. Então, vamos lá. Texto, o que acontece? O Marcelo. Espera aí um pouquinho. Posso começar? Sim, pode. Pode começar. Beleza. Então, a pergunta que você falou do texto. Se eu participo. O Marcelo, ele já vem... O Marcelo, quando ele cria um espetáculo,
seja a partir de textos, normalmente é a partir de obras clássicas, né? De obras muito fortes, Sim. emblemáticas para o teatro mundial, né? Ele já vem com uma concepção, assim, ele já vem com coisas muito, assim, ele sabe o que ele quer, né? Mas ele também respeita muito, por exemplo, eu lembro do Ópera Pobre, eu fazia 3 personagens no Ópera Pobre, e tinha um personagem que era a Geli, que é uma prostituta, né? Tinha uma coisa ali no texto que eu não tava, sabe, não tava fluindo. Então, só um exemplo, assim, né? Eu insisti, eu falei, Marcelo, não tá, eu não, se eu falar esse texto aqui, não vai sair com verdade. Então, eu preciso entender mais o que você quer dizer aqui. Então, houve ali uma conversa e a gente mudou o texto de forma que eu me senti mais para eu compreender, porque não tem como você um texto sem você compreender completamente, né? Uhum. E ele é tranquilo em relação a isso e a cena foi, né? Então tem isso, assim, apesar dele saber muito bem o que ele quer, ele tem essa coisa. Ele costuma dizer que ele tem que confiar muito no elenco dele, porque ele chega, joga e é aquilo dali e tal. Então, ele confia no trabalho, ele, né, sabe que... ele fala que ele sabe que eu vou dar conta de fazer e tal, e nesse sentido de colocar também a minha expressão. Sim. Ou seja, entendeu? Dentro do que ele quer. A participação no processo de criação, ela se dá já no momento dos ensaios, da preparação do espetáculo. Sim. Esse momento. De alguma forma, aqui, vocês, atores, participam desse processo de criação mais nesse processo, aí nessa fase, né? Com certeza. Como você já deve ter, como você é uma espectadora, você acompanha o trabalho do Marcelo, né? Além de estar pesquisando, existem características muito marcantes, assim, como a maquiagem, aquela coisa do butô, do expressionismo, né? E tal. Isso é uma marca que ele tem nos espetáculos, né? Forte. Então, são coisas que eu, por exemplo, que já estou no 3º espetáculo seguido, né? Então, meio que já entendo essa marca dele. Sim. Então, eu já sei, quando ele fala para fazer assim, fazer assado, eu já entendo o que ele está querendo dizer com isso. Entendeu? É verdade. Que é uma marca dele, da companhia. Tem uma marca mesmo, tem uma proposta clara, né? A companhia tem essa proposta clara. Clara. Ele, como diretor, tem essa proposta clara, né? Uhum. Então, é como eu falei, a performatividade é muito marcante. Não sei se você concorda. Muito marcante. Claro, com certeza. Inclusive, Lena, eu nesse processo de descoberta artística, né, de sou atriz, não sou atriz, sou artista, eu ainda me questiono sobre essa arte do ator, da interpretação, porque, inclusive, primeiro porque eu acho que eu me descobri performer mesmo, ao longo da minha experiência de palco, de cena, de atuação, de interpretação. Uhum. E eu acho que essa característica tem muito a ver com o trabalho da Companhia de Teatro Urgente. Então, acho que foi não uma coincidência, né? Mas uma coisa, um encontro mesmo. Isso. Talvez aí esteja a nossa química, entendeu? Sim. Dessa coisa da performance, de eu me jogar mesmo assim, eu estou me jogando. É uma coisa que, assim, porque a performance, o ator, né, a persona do ator, ela está acima da proposta, né? Então, assim, e essa característica que o Marcelo tem, quer dizer, independente do pano de fundo, você bate o olho e você sabe que o espetáculo é da Companhia de Teatro Urgente.
Você sabe que o Marcelo está por trás daquilo ali. Com certeza. Olha, eu assisti Né? vocês E em eu acho Ópera que Pobre. Eu assisti vocês em Ópera Pobre no Teatro Carlos Gomes. Foi ótimo. Ópera Pobre é maravilhosa. E a Ópera Pobre foi um espetáculo que ele é pós-dramático, Sim. mas ele ainda flerta um pouquinho, ele flerta um pouquinho com o teatro mais clássico. Mais clássico. Concordo. Ele tem um flerte, né? Mas ele tem a marca do Marcelo, do dramático, né? E foi usado também muito assim, questionado, assim como Um Corpo que Cai, porque, Helena, as pessoas vão para o teatro, elas querem uma coisa pronta, o público geral. Sim, foi uma pergunta até que eu fiz para o Marcelo também. A maioria dos espectadores, das pessoas, elas vão para o teatro, elas querem aquela fábula bonitinha, começo, meio e fim, né? Que é a característica do dramático. Que aí, né, o Lehmann vem e diz e faz esse corte. Mas é uma característica do teatro dramático, né? As pessoas vão ao teatro elas querem se divertir, de preferência para esquecer o mundo, né? Então, é um estranhamento, né? As pessoas às vezes, coisa horrível, saem do teatro falando coisa horrorosa. Mas o que você acha, assim? Né? Não entendi nada. Não entendi nada. Entendi nada. Se fosse para ver isso, eu não saía de casa. Mas você acha assim, que tem espaço para esse tipo de teatro? Você acha que tem espaço para esse tipo de teatro? Não só aqui no Espírito Santo, mas já que a gente está falando do Espírito Santo, aqui, né? Na nossa cena local aqui. Uhum. Então, eu vou até puxar um gancho de uma coisa que eu já ia comentar, que é assim, eu acho que tem espaço para tudo. O teatro do Marcelo, uma outra coisa que eu gosto muito, me identifico enquanto artista criadora também, quando eu vou criar, e isso tem a ver com a minha experiência com a companhia, é o teatro engajado. Uhum. É o teatro com um propósito, né? Um propósito político, um propósito social, político-social. É uma coisa assim, você tem, sabe? Não tem aquela coisa da arte assim, se não fizer eu morro. Não tem essa filosofia, se eu não fizer isso, eu morro. Sim. Por isso que a companhia se chama Urgente. É a necessidade. Inclusive, você sabe que eu tenho tatuado aqui, né? Não sei, eu não sei. Não está dando para ver bem na câmera. Deu para ver muito bem, não. Deu para ver a tatuagem, tá? Vai, coloca aí. Mais, Ivne, o celular. Isso, massa. Não sabia. O Marcelo tem essa tatuagem, né? Não sabia. E eu fiz. Massa. O Marcelo tem, aí depois de alguns anos eu fiz. Então você, assim como ele, está tomada, né? Essa coisa te pegou mesmo. Então você está tomada por essa urgência que ele coloca no teatro, nessa necessidade de falar, dizer coisas por meio do teatro. Dessa linguagem, eu vou até mais Exatamente. longe, dessa linguagem específica que hoje que é uma marca do teatro contemporâneo, de vários grupos, né? Essa coisa pós-dramática, que tem características da fragmentação, de querer dizer alguma coisa e não só contar uma história. Né?
Então, tem a ver essa coisa do teatro do absurdo, essa coisa do teatro do absurdo que ele usa muito, né? Ele se identifica com o teatro do absurdo, que também é essa coisa fragmentada e tal. E que também tem uma coisa engajada, porque o teatro do absurdo nada mais é do que aquele grito das pessoas no pós-guerra, que é muito o que a gente está vivendo hoje também, com essa pandemia, por exemplo, né? E então tem esse engajamento. Não é o teatro pelo teatro, né? Assim, vou fazer porque é bonitinho. Não, existe uma urgência, coisa que eu preciso falar, né? Eu preciso falar. Então, eu acho que o que é difícil, o que às vezes para as pessoas é difícil, é como que eu vou fazer um teatro engajado, que tem um discurso político, né? Que tem uma urgência e, ao mesmo tempo, com o pós-dramático, que não é uma historinha contada. Sim. Eu acho que é isso que funde um pouco a cabeça das pessoas. Eu não sei se você concorda, Ivne, mas assim, eu penso que se fosse uma historinha contada de assim, de uma peça, num trabalho que tem esse propósito, como você está falando, de dizer algo, talvez não atingisse as pessoas, não tocassem, talvez as pessoas se sentissem tocadas. Porque, apesar delas saírem, muitas vezes, elas saírem do teatro falando, não entendi nada, se fosse para ver uma coisa dessa, nem teria saído de casa. Apesar disso, eu acho que isso aí é um sinal de que realmente alguma coisa foi dita para essa pessoa, que tocou de alguma forma. Claro, que incomodou, né? Eu acho isso, não sei se você concorda. Se fosse uma historinha contar, eu quero falar sobre o planeta, como que está sendo a destruição do planeta, ou sobre a pandemia, as pessoas... Aí eu vou contar uma historinha, né, toda bonitinha. Talvez, principalmente hoje, nessa urgência que a gente tem, né, o próprio mundo que a gente vive é fragmentado, Então, talvez não tocasse tanto, a pessoa sairia de lá, aliviada, né? Olha que maravilha. Tipo uma autoajuda, né? Uhum. Eu acho que toca. Isso. O fato de ser pós-dramático toca muito mais as pessoas. Exatamente. Ivne, inclusive por pela via do estranhamento. Pela via do estranhamento. Tem uma coisa também, a gente falou da ópera pobre, né? Mas você acha, assim, que espetáculos outros, que espetáculos você acha que teria mais elementos pós-dramáticos? Né? Você comentou, a ópera pobre até não é tanto, eu também acho. Por exemplo, um outro elemento que vocês usam demais, o Marcelo usa sempre, vídeo, né? Outros elementos, música, mas muito essa questão de uma coisa audiovisual, vídeos, um filme, ele usa muito isso também nos espetáculos, além da performatividade. O que você acha? De que tem a fragmentação, que tem essa coisa mais... eu fiz essa pergunta para ele e ele me respondeu. Não sei se combina, se é a mesma coisa. Eu fiz. Que você fez, Sim. Dos espetáculos que... um corpo que cai. Um corpo que cai. Ele falou do corpo que cai. As outras que ele citou foi o Mefisto, mas você não estava, você não fez, né? Não. Você não estava. E o Crash, Ensaio sobre a Falência. Crash foi com verdade. Você que fez o Crash também? Não. Não foi, né? Crash foi ele. O Crash foi ele. Então, ele coloca esses três, o Mefisto, o Crash e o Corpo que Cai.
Como os espetáculos que, É. para ele, teriam mais essa pegada pós-dramática, mais elementos pós-dramáticos, assim. Dos que eu fiz, sem dúvida, é Um Corpo que Cai, que tem essa coisa muito plástica, vídeo, imagem, movimentações, muito, sabe, quadros mesmo, quadros. Quadros. Aliás, muito, assim, é uma referência que ele usa muito, né? Ele coloca isso na dissertação de mestrado dele, ele usa muito a questão das artes plásticas, das artes visuais, como artes referência. plásticas, fortíssimo. A luz, né? A cena, né? O momento que o espectador vai ficar em silêncio, observando, tendo contato com aquele quadro, com aquela obra, como se fosse sei lá, numa galeria, ou como se estivesse vendo mesmo uma obra de arte plástica, de arte. Então, é o impacto visual que ele usa, né? A luz, né? Sempre uma luz muito pensada, uma luz incrível, assim, que você olha e dá aquele choque, né? E o som também, a trilha, né? Também, eu acho que a trilha também... Sim, ele não economiza. Assim. Mas são muitos elementos. Aí a gente chega na questão do hibridismo, que é uma característica do pós-dramático. Usar todos esses artifícios em cena para fazer o que a gente chama do hipertexto, né? Quer dizer, isso tudo faz com que o texto não seja só aquele texto escrito a ser seguido ali pelos atores, sim, mas acrescenta, né? Coloca, faz o texto, isso tudo faz o texto. E, Evelyn, olha, para mim está maravilhoso. Você tem mais alguma coisa assim, que você quer acrescentar, que você quer falar sobre o teatro, alguma coisa que você lembra? A gente pode voltar a conversar também, em outra ocasião. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa... É quase que uma homenagem, um reconhecimento, na verdade, ao teatro que o Marcelo faz hoje no Espírito Santo, que eu acho que ele é um nível, ele não é nível de Espírito Santo, se você for olhar assim pela qualidade, eu acho que ele é um nível São Paulo, em termos de qualidade de teatro, né, de pesquisa. Para mim, é uma honra enorme fazer parte disso, ter a confiança do Marcelo, né, de trabalhar com ele nesses espetáculos. E eu acho que um exemplo muito que a gente está sentindo agora, está vivendo agora, dessa genialidade dele, né, dessa coisa, porque o artista que ele é gênio, ele vê longe, né? Claro. Então, quando ele criou Plugged, a princípio, assim, quando ele falou da... Você assistiu Plugged? Sim, eu estava na estreia no Teatro de Vila Velha. Só um instantinho que eu vou acender a luz. Ah, legal. Tá. Senão, daqui a pouco você nem me vê mais aí. Eu fui, vi. E não só vi lá, como estou vendo agora para um trabalho meu que eu estou fazendo de direção. Estou te vendo legal. no vídeo, mas eu fui. Fui lá, estava lá na Velha. E o Plugged, ele é chocante pelo próprio texto do Beckett, sim, né? Do Dias Felizes. E essa sacação que o Marcelo teve de colocar a pessoa, essa leitura que ele teve, né? De colocar a atriz ali plugada no celular. Yeah. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso, Lena. Sim.
Entendeu? Exatamente isso. Olha nós aqui. Olha o que a gente está vivendo. Ai de nós, né? Se não estivéssemos plugados. Estamos vivendo isso. Verdade. Tem tudo a ver. Então, é essa coisa que você estava falando, então, de que o artista tem, que é uma visão do que vem ainda, né? É uma antevisão. Para mim, não estou te ouvindo, tá, Ivne? Se você estiver falando alguma coisa, a internet aqui parou tudo. Então, Ivne, você queria, para mim tá legal a nossa conversa. Não quero assim também terminar por aqui. Se a gente se até o final do meu trabalho, a gente pode ter outras conversas, se você topar, né? Mas queria saber se você quer falar alguma coisa então, para terminar a nossa entrevista, alguma outra coisa que você quer acrescentar? Então, Lena, queria fazer uma observação relacionada a essa sacação que o Marcelo teve com um plug e que ele, na época ele já foi bem ousado de fazer essa leitura do Jesus com essa coisa do plugged, né? O personagem tá ali no celular. E hoje, a gente nunca imaginou que isso fosse se transformar numa única opção de comunicação, né? Naquela época, quando ele fez, era uma opção, que as pessoas já estavam muito envolvidas, né? E já tinha uma patologia, né? Sim. Uma coisa que já estava fazendo mal às pessoas. Mas hoje já é outra coisa. Hoje já é a única opção. Não tem outra opção, né? Então, acho que foi uma coisa que o artista é uma visionária que nem ele mesmo controla, ele nem sabe o que ele está fazendo aquilo ali. Mas é claro que há uma pesquisa, uma experiência de vida, uma carga de leitura, uma carga de outras coisas que o artista como o Marcelo, né, vai adquirindo ali, vai ficando no inconsciente e tal, que aí ele, quando ele vai colocar para fora, mesmo ele não tem consciência do que ele está propondo, né? Sim. E acaba que a gente está vivendo que essa profecia que eles implantam, né? E tem um poeta que eu acho, tenho quase certeza, Ezra Pound, que fala que o artista não tem nada da raça. E é exatamente isso, né? Essa captação assim no... Fala de novo, Ivne, porque cortou aqui para mim por causa dessa ligação ruim que a gente está, né? Esse plug de nosso. Você falou, poeta disse que o Ezra já parou de novo para mim. Ivne, não sei se você está me ouvindo, mas para mim, eu só vejo sua imagem